Dilexite, eu te amei. O amor de Cristo que se encarna no amor aos pobres, entendido como cuidado dos doentes, luta contra a escravidão, defesa das mulheres que sofrem exclusão e violência, direito à educação, acompanhamento aos migrantes, esmola, que é justiça restabelecida, não um gesto de paternalismo, equidade, cuja falta é a raiz de todos os males sociais. Leão XIV assina sua primeira exortação apostólica Dilexite, texto em 121 pontos que brota do Evangelho do Filho de Deus que se tornou pobre desde sua entrada no mundo e que relança o magistério da Igreja sobre os pobres nos últimos 150 anos. Uma verdadeira mina de ensinamentos. Com este documento, assinado a 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, o pontífice agostiniano segue assim os passos dos seus antecessores. João 23, com o apelo aos países ricos na Mater et Magistra, para que não permaneçam indiferentes perante os países oprimidos pela fome e pela miséria. Paulo VI, com a Populorum Progressio e o discurso na ONU como advogado dos povos pobres. João Paulo II, que consolidou doutrinariamente a relação preferencial da Igreja com os pobres. Bento XVI e a Caritas in Veritate, com sua leitura mais marcadamente política das crises do terceiro milênio. Por fim, Francisco, que fez do cuidado pelos pobres e com os pobres um dos pilares do seu pontificado. Foi o próprio Francisco que, nos meses que antecederam sua morte, iniciou o trabalho sobre a exortação apostólica. Assim como aconteceu com a Lumen Fidei, de Bento XVI, recolhida em 2013 por Jorge Mário Bergoglio, também desta vez é o sucessor que completa a obra, que representa uma continuação da Dilexit Nos, a última encíclica do Papa argentino sobre o coração de Jesus. Porque é forte a ligação entre o amor de Deus e o amor pelos pobres. Através deles, Deus ainda tem algo a nos dizer, afirma o Papa Leão. E ele retoma o tema da opção preferencial pelos pobres, expressão nascida na América Latina, não para indicar um exclusivismo ou uma discriminação em relação a outros grupos, mas a ação de Deus que se move por compaixão pela fraqueza da humanidade. No rosto ferido dos pobres, encontramos impresso o sofrimento dos inocentes e, portanto, o próprio sofrimento de Cristo. São numerosos os pontos para a reflexão, numerosas as motivações para a ação na exortação de Robert Francis Prevost, na qual são analisados os rostos da pobreza. A pobreza daqueles que não têm meios de subsistência material, de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumentos para dar voz à sua dignidade e suas capacidades. A pobreza moral, espiritual, cultural, a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdade. Diante desse cenário, o Papa considera insuficiente o compromisso de eliminar as causas estruturais da pobreza em sociedades marcadas por numerosas desigualdades, pelo surgimento de novas formas de pobreza mais sutis e perigosas e por regras econômicas que aumentaram a riqueza, mas sem equidade. A falta de equidade é a raiz dos males sociais. Quando dizem que o mundo moderno reduziu a pobreza, fazem-no medindo com critérios de outros tempos não comparáveis à realidade atual, afirma Leão XIV. Deste ponto de vista, ele saúda com satisfação o fato de que as Nações Unidas tenham colocado a erradicação da pobreza como um dos objetivos do milênio. No entanto, o caminho é longo, especialmente numa época em que continua a vigorar a ditadura de uma economia que mata, em que os ganhos de poucos crescem exponencialmente, enquanto os da maioria estão cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz e em que se difundem ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Tudo isso é sinal de que ainda persiste, por vezes bem disfarçada, uma cultura do descarte que tolera com indiferença que milhões de pessoas morram de fome ou sobrevivam em condições indignas do ser humano. O Papa condena, então, os critérios pseudocientíficos segundo os quais será a liberdade do mercado a levar à solução do problema da pobreza, bem como a pastoral das chamadas elites, segundo a qual, em vez de perder tempo com os pobres, é melhor cuidar dos ricos, dos poderosos e dos profissionais.
realmente os direitos humanos não são iguais para todos. O que o Papa invoca é, portanto, uma mudança de mentalidade, libertando-se, antes de tudo, da ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável. Isso leva muitas pessoas a uma visão da existência centrada na riqueza e no sucesso a todo custo, mesmo em detrimento dos outros e por meio de sistemas político-econômicos injustos. A dignidade de cada pessoa humana deve ser respeitada já agora, não só amanhã. Leão XIV indica um amplo espaço ao tema das migrações. Para ilustrar suas palavras, ele usa a imagem do pequeno Alan Kurdi, o menino sírio de 3 anos que se tornou, em 2015, símbolo da crise europeia dos migrantes, com a foto de seu corpinho sem vida em uma praia. Infelizmente, à parte de alguma momentânea comoção, acontecimentos semelhantes estão a tornar-se cada vez mais irrelevantes, como notícias secundárias, constata o pontífice. Ao mesmo tempo, ele lembra a obra secular da Igreja em favor daqueles que são forçados a abandonar suas terras, expressa em centros de acolhimento, missões de fronteira, esforços da Caritas Internacional e outras instituições. A Igreja, como mãe, caminha com os que caminham. Onde o mundo vê ameaça, ela vê filhos. Onde se erguem muros, ela constrói pontes, pois sabe que o Evangelho só é crível quando se traduz em gestos de proximidade e de acolhimento, e que em cada migrante rejeitado é o próprio Cristo que bate às portas da comunidade. Ainda sobre o tema das migrações, Robert Prevost faz seus os famosos 4 verbos do Papa Francisco: acolher, proteger, promover e integrar. E do Papa Francisco, ele também toma emprestada a definição dos pobres não apenas como objeto de nossa compaixão, mas como mestres do Evangelho. Servir aos pobres não é um gesto a ser feito de cima para baixo, mas um encontro entre iguais. A Igreja, portanto, quando se curva para cuidar dos pobres, assume sua postura mais elevada. O sucessor de Pedro olha então para a atualidade marcada por milhares de pessoas que morrem todos os dias por causas relacionadas com a desnutrição. Duplamente pobres, acrescenta, são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menos possibilidades de defender os seus direitos. O Papa Leão XIV traça uma reflexão profunda sobre as causas da pobreza. Os pobres não existem por acaso ou por um cego e amargo destino. Muito menos a pobreza é uma escolha para a maioria deles. No entanto, há quem ouse afirmá-lo, demonstrando cegueira e crueldade, sublinha. Obviamente, entre os pobres há também aqueles que não querem trabalhar, mas há também muitos homens e mulheres que, por exemplo, recolhem papelão de manhã à noite apenas para sobreviver e nunca para melhorar a vida. Em suma, lê-se em um dos pontos centrais da Dilexité: não se pode dizer que a maioria dos pobres estão nessa situação porque não obtiveram méritos, de acordo com a falsa visão da meritocracia, segundo a qual parece que só tem méritos aqueles que tiveram sucesso na vida. Em muitas ocasiões, observa o Papa Leão, são os próprios cristãos que se deixam contagiar por atitudes marcadas por ideologias mundanas ou por orientações políticas e econômicas que levam a injustas generalizações e conclusões enganosas. Há quem continue a dizer: o nosso dever é rezar e ensinar a verdadeira doutrina. Mas, desvinculando este aspecto religioso da promoção integral, acrescentam que só o governo deveria cuidar deles, ou que seria melhor deixá-los na miséria, ensinando-lhes antes a trabalhar. Sintoma dessa mentalidade é o fato de que o exercício da caridade às vezes é desprezado ou ridicularizado, como se fosse uma fixação somente de alguns e não o núcleo incandescente da missão eclesial. O Papa detém-se longamente na esmola, raramente praticada e frequentemente desprezada. Como cristãos, não renunciemos à esmola, um gesto que pode ser feito de várias maneiras e podemos tentar fazer da forma mais eficaz, mas que deve ser feito. E será sempre melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Em todo o caso, tocar-nos-á o coração. Não será a solução para a pobreza no mundo, que deve ser procurada com inteligência, tenacidade e compromisso social. Mas precisamos praticar a esmola para tocar a carne sofredora dos pobres.
Na mesma linha, o Papa destaca a falta ou mesmo a ausência de compromisso com a defesa e a promoção dos mais desfavorecidos em alguns grupos cristãos. Se uma comunidade da Igreja não coopera para a inclusão de todos, adverte ele, correrá também o risco da sua dissolução, mesmo que fale de temas sociais ou critique os governos. Facilmente acabará submersa pelo mundanismo espiritual, dissimulado em práticas religiosas, reuniões infecundas ou discursos vazios. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Para contrabalançar essa atitude de indiferença, há um mundo de santos, beatos e missionários que, ao longo dos séculos, encarnaram a imagem de uma igreja pobre e para os pobres. De Francisco de Assis e seu gesto de abraçar um leproso, a Madre Teresa, ícone universal da caridade dedicada aos moribundos da Índia com uma ternura que era oração. E ainda São Lourenço, São Justino, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, seu Santo Agostinho, que afirmava: aquele que diz amar a Deus e não se compadece dos necessitados, mente. Leão ainda lembra o trabalho dos camilianos pelos doentes, das congregações femininas em hospitais e casas de repouso. Ele lembra o acolhimento dos mosteiros beneditinos a viúvas, crianças abandonadas, peregrinos e mendigos. E lembra também os franciscanos, dominicanos, carmelitas e agostinianos que iniciaram uma revolução evangélica através de um estilo de vida simples e pobre, juntamente com os trinitários e mercedários que, lutando pela libertação dos prisioneiros, expressaram o amor de um Deus que liberta não só da escravidão espiritual, mas também da opressão concreta. A tradição destas ordens não cessou. Pelo contrário, inspirou novas formas de ação diante das escravidões modernas. O tráfico de pessoas, o trabalho forçado, a exploração sexual, as diversas formas de dependência. A caridade cristã, quando encarnada, torna-se libertadora. O pontífice recorda também o exemplo de São José de Calazans, que fundou a primeira escola popular gratuita da Europa, para salientar a importância da educação dos pobres. Não é um favor, mas um dever. Os pequenos têm o direito à sabedoria, como exigência básica do reconhecimento da dignidade humana. Na exortação, o Papa também menciona a luta contra os efeitos destrutivos do império do dinheiro por parte dos movimentos populares, conduzidos por líderes colocados muitas vezes sob suspeita e até perseguidos. Eles, escreve, convidam a superar aquela ideia das políticas sociais concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres. Nas últimas páginas do documento, Leão XIV apela a todo o povo de Deus para fazer ouvir, ainda que de maneiras diferentes, uma voz que desperte, denuncie e se exponha mesmo correndo o risco de parecer estúpidos. As estruturas de injustiça devem ser reconhecidas e destruídas com a força do bem, através da mudança de mentalidades e também com a ajuda da ciência e da técnica, através do desenvolvimento de políticas eficazes na transformação da sociedade. É necessário que todos nos deixemos evangelizar pelos pobres, exorta o Papa. O cristão não pode considerar os pobres apenas como um problema social. Eles são uma questão familiar, pertencem aos nossos. Portanto, a relação com eles não pode ser reduzida a uma atividade ou departamento da Igreja. Os pobres ocupam um lugar central na Igreja.